Só por ver quantos órgãos e quantos grupos de pesquisadores, de especialistas estão falando sobre a dor e refletindo sobre esse assunto, a gente já percebe que ele tem um grande impacto na saúde e na qualidade de vida. Correto, doutora? Com certeza. A dor hoje ela é considerada uma das maiores causas de sofrimento humano. Tá? Ela gera um impacto enorme na qualidade de vida das pessoas. E quando eu estava ouvindo você falar sobre se com envelhecimento ter dor é normal, a gente ouve muito, né? A idade do condor, depois de uma certa idade é normal ter dor mesmo? Não, não é normal. Tá? Muitas doenças crônicas podem surgir ao longo do processo do envelhecimento, porém conviver com dor não é normal. E temos muito a fazer, sim, diante de um quadro de dor, especialmente o quadro de dores crônicas. Então, já é um primeiro esclarecimento importante que a gente tem que reforçar. Essa história de eu tenho que aprender a viver assim, tem que me acostumar com a dor? Não, não tem. A doutora vai falar ao longo do programa, será que a gente vai conseguir minimizar essa dor, acabar com a dor? Aí cada caso é um, sim, mas sempre há algo a fazer. E a gente vai falar sobre isso no programa. A senhora falou sobre as dores crônicas. Isso. E elas estão aumentando, pelo menos é o que os dados vêm mostrando. Quais são os fatores que levam ao aumento dessas dores crônicas, aquelas dores que são contínuas? Tá. Existem diversas causas de dores crônicas. A dor crônica, ela surge, na maioria das vezes, quando a dor aguda ela não é bem tratada. Então, daí, de um quadro de dor aguda, quando não tratado adequadamente, a chance de desenvolver uma dor crônica é maior. Além disso, nós temos condições, doenças que vão surgindo ao longo do processo da vida, em que muitas dessas doenças, a dor faz parte dessas condições. Por exemplo, o que a gente chama de desgastes articulares, das artroses, das artrites, né? Muitos desses desgastes articulares, o indivíduo pode sentir dor, tá? O diabetes cursa ao longo de muitos anos de evolução com uma dor chamada de dor neuropática do diabetes, que acaba havendo alterações nos nervinhos da pele e daí surge uma dor característica que é a dor dos nervos, que é uma dor que é uma neuropatia. Além disso, temos várias outras causas de dores e que vem surgindo, sim, a maioria com o processo do envelhecimento. O envelhecimento, então, é sim um fator de risco, não sei se essa é a melhor expressão, mas é uma condição que pode aumentar as minhas chances de ter algum tipo de dor. Exatamente. Mas como nós começamos a falar, né? Depende do meu estilo de vida, por exemplo. Sim, também. Com o envelhecimento surgem condições que podem levar a quadros dolorosos. Porém, conviver com dor, isso não é normal. Tá? O meu estilo de vida vai aumentar as minhas chances de ter doenças ou não. Exatamente. Se você tem uma vida sedentária, se você tem uma vida com vícios, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, o aumento do peso, tá? A obesidade são fatores relacionados ao aumento de prevalência de doenças que podem levar à dor crônica. A dor varia de acordo com o quê? Tá. A dor, ela varia. Tem vários fatores relacionados a uma pessoa manifestar ou não a dor. Entre esses fatores, existem fatores culturais. Por exemplo, a gente sabe com os trabalhos que a raça asiática, os japoneses, têm mais tolerância à dor. Tá? As mulheres, elas são mais sensíveis à dor. Isso se fala um pouco a favor da questão hormonal, estrogênica, que podem levar a maior manifestações dolorosas. Em geral, Camila, é isso, tá? A dor, ela é qualquer sensação desagradável no corpo, tá? Que pode ser uma manifestação sensitiva, física ou emocional, que está associada ou não a uma lesão. A diferença, qual que é o conceito de cada um? Se algum exemplo que puder ajudar a entender? Então, a dor aguda, digamos que ela é uma dor benéfica, tá? Porque ela é um sinal de alerta, ela é um sinal de que algo no corpo que não vai bem. Então, a dor aguda, ela é sempre um sintoma
de uma condição, de uma doença que está se manifestando, tá? Ou uma condição que não é patológica, por exemplo, a dor do parto. A dor do parto é uma dor aguda. A partir do momento que a mulher dá à luz, a dor desaparece. Então, a dor aguda ela é sempre uma dor autolimitada. Ela é uma dor que ela começa em poucos minutos, em poucas horas. Se aquela condição é reconhecida, é tratada, é resolvida, a dor ela desaparece. Tá? Por exemplo, também, uma dor de dente é a mesma coisa. Se você investiga e sabe qual a causa daquele problema que está gerando a dor, né, uma vez que você identifica e resolve, a dor aguda ela desaparece, tá? A dor crônica não. Então, quando eu falo que a dor crônica pode ser decorrente de uma dor aguda não tratada, o que me lembra agora para comentar e exemplificar é, por exemplo, uma dor no pós-operatório de uma cirurgia, tá? A pessoa é submetida a uma cirurgia e um tempo depois continua com aquela dor pós-cirúrgica. Para você ter uma ideia, até 20% das dores pós-operatórias elas se tornam persistentes. Por quê? Porque muitas dessas dores, na fase aguda, logo após a cirurgia, ela não foi tratada de uma forma adequada. Porque achava que era assim mesmo. Exatamente. E é muito comum, eu que lido muito com pacientes idosos, é muito comum a gente ver o indivíduo idoso que, por exemplo, ele cai, sofre uma fratura, vai ao hospital, é submetido à colocação de uma prótese e eu recebo depois esse paciente, às vezes só com analgésico se tiver dor, sendo que ele tem dor desde o primeiro dia da cirurgia. Então, esse indivíduo ele tem mais chance de cronificar esse quadro de dor. A dor crônica não, ela já é diferente. A Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela estabelece que a dor crônica é aquela dor que perdura acima de 3 meses de um quadro agudo. Então, toda dor que permanece acima de 3 a 6 meses já é considerada crônica. Às vezes, a causa ela já a gente não consegue mais determinar, tá? Porque o problema já se resolveu lá atrás, porém a dor continua. Então, a causa da dor ela já não é mais tão bem identificada como diante de uma doença aguda. Muitas vezes ela é mal localizada. Não está mais no lugar associado ao problema anterior, não, que às vezes dificulta, está inclusive? Em locais próximos ou então generaliza, vai para o corpo inteiro. Por quê? Porque a dor crônica ela tem um caráter muito mais multidimensional. Não é só o fator físico que está envolvido, mas sim questões afetivas, emocionais. Tem também a dimensão social envolvida, espiritual. Enfim, existem outros fatores que levam também ao desenvolvimento da dor crônica, como doença. Então, a dor crônica, a dor numa situação crônica, ela deixa de ser um sintoma de uma condição, uma doença, e passa a ser a própria doença. O que todo mundo quer mesmo é chegar no médico, começar um tratamento e assim, em uma semana não ter mais dor. Sim. O quanto dessa expectativa pode ser atendida? Sim. Você imagina, e eu recebo muito, né? E os colegas especialistas também recebem muito. São dores que acompanham aquele indivíduo há 30 anos, 40 anos, 20 anos. Então, falar em cura, falar em ficar sem dor é muito difícil. E precisamos, em consultórios, nas clínicas, ser muito honestos com os pacientes. Então, assim, eu não digo cura, mas eu sempre falo em alívio, tá? Então, aliviar, sim. O objetivo primário é aliviar a dor. É diminuir aquela doença que está gerando qualidade de vida precária para aquele indivíduo. Mas o mais importante do que você acabar com a dor de uma forma integral é fazer com que aquele indivíduo que antes tinha uma limitação, ele possa desenvolver as suas atividades de vida diária de forma saudável, de forma satisfatória.
Então, o objetivo primário é alívio da dor, sim, mas o principal é o retorno da qualidade de vida. Retorno da qualidade de vida. O máximo possível. O máximo possível. Que pode, então, a gente tem que deixar isso claro, não para desanimar, mas para não criar expectativas que não serão atendidas, causando frustração. Sem dúvida. Que talvez seja conviver com um pouco de dor. Sim. Conviver de uma forma que essa dor seja suportável. leve possível para que ele viva e esqueça dela. Tá? Então, tirar o foco da dor, porque a dor ela paralisa, ela deixa a pessoa realmente incapacitada, impotente diante da vida e diante das cores que a vida possa ter. Então, assim, deixar numa intensidade leve o suficiente para que ele volte a viver melhor. A gente pensa num tratamento sem prazo de fim? Ou a gente pode dizer que em algum momento o paciente vai ter uma alta do tratamento? Olha, a dor crônica ela é uma doença. Assim Tudo como... que é crônico tem que ser controlado, pelo menos é o que a gente aprendeu para sempre, né? Isso, assim como a hipertensão, diabetes, a osteoporose, doenças da tireoide, que precisam sim fazer uso de medicações a longo prazo e até mesmo para sempre. A dor crônica, se você abandonar o tratamento, seja ele medicamentoso ou não medicamentoso, ou abandonar aquela prática de atividade física, abandonar a sua forma de ver a vida de uma forma mais saudável, a dor volta, sim. Então, a mudança do estilo de vida é permanente, para a vida toda. É permanente, sem dúvida. O uso de medicamento é que vai ser sempre acompanhado pelo especialista. Exatamente, vai ser avaliado, pode ter momentos que aquela medicação ela pode ser diminuída, em alguns momentos aumentada, mas sempre com a visão e sempre com acompanhamento especializado, sim, precisa ter, não pode usar a medicação da farmácia indiscriminadamente, sem segmento. E as mudanças de estilo de vida precisam ser permanentes, sem dúvida. E o que a gente conclui de toda essa conversa no programa de hoje é que a gente tem que enfrentar a dor, procurando ajuda, fazendo tudo o que for possível e não se conformar com a dor, não achar que vai ser sempre assim e a gente só vai aumentar o nosso sofrimento. E ninguém quer isso.